Aedes aegypti. Introdução aos aspectos científicos do vetor. Módulo 3. Criadouros e hábitos. Uma fêmea de mosquito pode colocar até 100 ovos. Esses ovos são colocados na parede do depósito. E esses ovos, após estarem secos, ele pode ficar até um ano nesse depósito. Com as chuvas, isso eclode. Com 10 minutos depois de afogado, as larvinhas já estão eclodidas. Com 5 dias, nós já temos as larvinhas desse tamanho, quarto estágio. Depois de 2 dias, nós temos as pupas. E com 7 a 10 dias, nós temos o mosquito adulto. Basta uma semana para você ter o ciclo de mosquito. Então, para você tentar eliminar o mosquito, você tem que combater nessa fase, de ovo até pupa. Uma intervenção semanal nessa fase, você vai evitar que esse mosquito chegue à fase de adulto, e com isso você estaria evitando a transmissão da dengue. Mas para eliminar essas larvas, não basta apenas jogar essa água fora em qualquer lugar. Por quê? Como eu falei anteriormente, esse mosquito não coloca os ovos diretamente na água, ele coloca na parede dos depósitos. E geralmente os depósitos escuros, que você não pode ver. Então, quando você eliminar essa água, você tem que usar uma esponja para remover esses ovos que estão aqui e também jogar no lugar onde tem a terra ou areia ou onde vai evaporar rapidamente. Tá? Nós temos aqui um exemplo de um depósito onde você pode ter a larva de mosquito e, como você vê na parede, pode estar cheio de ovos. Então, jogando essa água fora, você tem que passar uma esponja para remover todos esses ovos que podem estar na parede desse depósito, e depois essa água tem que ser jogada num ambiente ou numa terra ou num ambiente que vai evaporar muito rápido, para evitar que esses ovos caiam num outro lugar que tenha água e venha a eclodir e comece todo o ciclo novamente. Nós vamos mostrar também que, se você não fizer isso e esse depósito se encher, em pouco tempo, mais ou menos 10 minutos, esses ovos vão eclodir e todo o ciclo começa. Nós vamos mostrar aqui, por exemplo, nós temos os ovos e nós vamos colocar aqui água nesses ovos. E vamos mostrar daqui a 10 minutos que esses ovos já eclodiram. Tá? Daqui a 10 minutos nós voltamos e mostramos as larvinhas já fora dos ovos. Aqui, aqueles ovinhos que nós colocamos a água 10 minutos atrás, agora as larvinhas já eclodiram. Isso pode acontecer aí na sua casa. Controle do Aedes. Então a gente já viu que a Aedes aegypti tem a fase de larva, que é a fase aquática, e o adulto, que é esse aqui que está voando. E se a gente quer controlar esse mosquito, é muito mais simples a gente controlar na fase de larva do que na fase de adulto. Porque é óbvio, o adulto ele voa, ele se esconde, e a gente não consegue chegar até ele para matar, e também é mais difícil até do inseticida chegar até ele. No caso das larvas, como a gente viu, as larvas geralmente crescem em ambientes pequenos, confinados, que porventura acumulem água. Ou também em reservatórios maiores, como piscinas e grandes caixas d'água, também tem a criação dessas larvas. Ou a gente elimina esse criadouro de uma vez por todas, jogando fora aquilo que a gente não precisa, ou a gente tira a água de dentro dele e trata ele de forma correta para que não venha encher de novo e possibilitar a criação de larvas ali dentro. A melhor forma de a gente fazer isso é eliminar o criadouro, mas se não for possível eliminar esse criadouro, a gente tem que ficar de olho nele. Se a gente precisa para alguma coisa, a gente tem que cuidar dele muito bem. Se encheu de água, quando a gente for jogar essa água fora, a gente tem que limpar com uma esponjinha para evitar com que aqueles ovos que porventura estejam ali na parede do recipiente sejam eliminados também. Bom, dentro de casa a gente tem que ficar de olho naqueles recipientes menos óbvios, que também acumulam água e que a gente não presta muita atenção, como por exemplo aquela bandeja que fica atrás de alguns modelos de refrigerador. Ela fica ali atrás acumulando água, é quentinho e o mosquito sabe chegar ali, a gente quase nunca vê. Então, uma vez por semana tem que eliminar aquela água, certo?
Outra também que a gente esquece, que a gente não olha muito, é aquela bandeja do ar-condicionado que está virado para fora de casa e a gente não dá muita atenção. Se ali está acumulando água, certamente é um local para a criação das larvas do Aedes aegypti. Um outro importante também são aqueles ralos ou vasos sanitários que algumas pessoas têm no fundo do quintal, num banheirinho lá, que não acessa ali toda semana. Ali também é um potencial criadouro bastante importante, né? Então, a principal mensagem aqui é essa. Se você tem algum potinho, né, que esteja ali guardado ou jogado lá no fundo do quintal em um local que possa vir a acumular água, se não precisa dele, joga fora. Mas se você utiliza para alguma coisa, né, que ele esteja, pelo menos uma vez por semana, né, seja vistoriado, para que não venha acumular água e que, se acumular água, não tenha ali ovos que possam eclodir, transformar em larva e a partir daí o adulto, e aí fecha todo esse ciclo. Aprendendo a eliminar os criadouros. Bom, então a maioria dos recipientes que a gente não quer, a gente pode jogar fora, né? O ideal é que a gente não acumule recipiente que possa acumular água. Mas alguns a gente tem que, né, manter, como por exemplo o pratinho do cachorro que vai ali beber água. Então, o que a gente faz, né? A gente vê que a água está acabando, a gente vai recolocando a água ali até encher o potinho para o bichinho não ficar com sede. Mas o ideal mesmo é jogar aquela água fora, né? Toda aquela água fora, pelo menos uma vez por semana, e dar uma limpadinha ali naquele recipiente para eliminar os ovos que porventura estejam ali. Mas se acontecer, no caso, a gente pega aqui o recipiente e a gente vê aqui, ó, tá cheio de larvinha de mosquito aqui, né? Porque a gente deixou de lavar, de jogar fora a água que estava aqui uma vez na semana passada e aí agora está cheio de larva aqui. Então o que a gente faz? A gente vem aqui no ralo e joga essa água fora, certo? Não, errado, não vamos jogar aqui no ralo, porque aqui pode acumular água e esses mosquitos podem acabar que a gente transferiu de um pote para um outro lugar onde eles podem também sobreviver. O ideal, se a gente vê que está cheio de larva aqui, como acontece aqui, é jogar no chão mesmo, no cimentado, por exemplo, porque aqui está bastante quente. Essa água vai evaporar rapidamente aqui e essas larvas vão morrer. E as formigas vão catar e vão levar para casa delas. As formigas adoram larva de mosquito. Bom, então o ideal, né? Aqui está sem larva agora e eu vou encher de água de novo para dar para o meu cachorro. Não antes de, com uma esponjinha, esfregar, né? Para que os ovinhos que estiverem aqui grudados ainda, né, se soltem, né? E aí eu lavo e jogo a água no cimentado ou na terra, enfim. Bom, mas nem todos os potes, nem todos os utensílios que a gente precisa acumular água, eu vou poder fazer isso, né? Jogar aquela água fora, né, no cimentado ou na terra. Assim como nas caixas d'água, nos tonéis que a gente guarda água para uso diário, consumo diário, o importante é que enquanto a gente não estiver utilizando aquela água, que ela seja muito bem vedada, muito bem fechada. Se tiver uma frestazinha, já é suficiente para o mosquito entrar ali e colocar seus ovos. E vai ser muito melhor para a criação dessas larvas, porque vai estar escuro, vai estar protegido, né, de animais maiores que possam entrar ali. Enfim, é importante vedar a caixa d'água, um tonel que acumule água ou outros recipientes que você precise acumular água ali por mais de uma semana. Manter sempre vedado. Também no caso das piscinas, né, não dá para ficar trocando aquela água constantemente, porque é uma quantidade grande de água. Então, que seja feita sempre a manutenção com cloro de forma adequada, ou se também, se for ficar aquela água ali durante mais de uma semana também parada, né, o ideal também é que possa ser também vedada. Então, quando a gente tiver tonéis, caixa d'água, recipientes que a gente precise acumular água para o nosso consumo diário, enfim, esses reservatórios eles têm que estar, não é simplesmente fechados ou encostados, com uma brechinha aqui, suficiente para o mosquito entrar. Eles têm que estar completamente vedados, de forma com que o mosquito não possa entrar e se porventura tiver alguma larvinha ali dentro e se transforma em mosquito depois alado, ela não consiga sair. Então, esse ambiente aqui está seguro da infestação do mosquito da dengue, né? Ambiente vedado e não só encostadinho ou mais ou menos fechado, completamente vedado. Criadouros domésticos. De 3 a 4 dias após a alimentação sanguínea, as fêmeas de Aedes aegypti buscam criadouros para realizar a postura de seus ovos. Como nós sabemos, o Aedes aegypti ele não gosta de se proliferar em água suja, como em valão e esgoto. Ele preferencialmente busca ambientes com água limpa e parada. Como exemplo, dentro de nossas casas, nós temos os vasos de planta.
Esse vaso, ele tem um prato embaixo que está com a água acumulada. Esse ambiente é perfeito para o Aedes aegypti colocar seus ovos. Uma atitude simples que nós podemos fazer é apenas colocar a areia nos pratinhos da planta. Dessa forma, a fêmea de Aedes aegypti não vai conseguir colocar os seus ovos na água parada. Um outro exemplo de atitude que nós podemos tomar é suspender os vasos de planta, colocando rodinhas embaixo, e dessa forma, ao regar, a água escorre e não fica acumulada. Ou então, nós também podemos não colocar nada embaixo, nenhum pratinho, e a água também assim não ficará acumulada. Outro exemplo que nós temos são as lixeiras. Muitas pessoas possuem lixeiras do lado de fora de suas casas e muitas vezes esquecem essas lixeiras abertas. É importante lembrar sempre de deixar essas lixeiras fechadas para não ocorrer o acúmulo da água. Nós também estamos acostumados a procurar criadouros do Aedes aegypti sempre no chão de nossas casas. Mas é importante mencionar que também podem existir outros lugares em que eles se procriam. Por exemplo, as calhas. As calhas, depois de chuvas ou ventos, pode ocorrer o acúmulo de folhas nas calhas e a água pode se acumular ali também, favorecendo assim a proliferação do Aedes aegypti. Arquitetura doméstica e criadouros. Então, numa casa, todo mundo já conhece a caixa d'água, né, como uma vilã. Mas eu vou mostrar aqui também outros lugares de uma casa, de um apartamento, de um terraço, de uma casa em que você pode ter alguns focos de dengue. Vocês podem observar que há um acúmulo de sujeira, de folha, de terra, né? Esse é um possível criadouro. Então, eu vou mostrar agora um exemplo correto de construção do caimento de um ralo. A água cai na canaleta e escoa direto para as águas pluviais. Então, outra forma de evitar o criadouro do mosquito, a Aedes, tanto nos ralos externos quanto nos ralos internos, é a colocação de uma tela mosquiteiro. Você corta a tela na dimensão um pouquinho maior do ralo e fixa. Vou mostrar como a água escoa e a tela vai evitar a entrada do mosquito. Essa tela, ela pode ser comprada em lojas de materiais de construção, ela vende a metro, é bastante simples, você compra um tamanho que você precisa e corta de acordo com a dimensão tanto dos seus ralos quanto das suas canaletas. Locais preferenciais de repouso do Aedes. O mosquito vetor da dengue, ele vive em íntima associação com o homem, né? Inclusive, ele tem preferência por sugar o sangue do homem e não dos outros animais. É por isso que a gente costuma dizer que ele é um mosquito doméstico, né? Ele vive principalmente nas áreas que a gente chama de peridomiciliares, que seriam os quintais das casas, e também nas áreas intradomiciliares, que seriam dentro das habitações. Nós temos aqui um ambiente de uma sala, né? E eu vou mostrar para vocês os locais onde o mosquito Aedes aegypti prefere ficar escondido. Ele prefere ficar embaixo das mesas, ou então atrás das cortinas, ou atrás do sofá. Nós vamos agora para um outro ambiente, para a gente visualizar outros locais onde ele também pode estar escondido. Nesse outro ambiente, nós temos mais um exemplo da onde o Aedes aegypti gosta de repousar, que seria nas prateleiras desse estante ou ainda embaixo dela. Voo e dispersão. O Aedes aegypti é um mosquito essencialmente antropofílico, ou seja, ele vive em ambientes associados ao homem. Esses ambientes podem ser principalmente dentro de casas ou na região peridomiciliar, onde ele vai encontrar criadouros e locais para alimentação. Ele é um mosquito diurno, então ele tem o hábito principalmente de picar e de se locomover, principalmente no início da manhã e no final da tarde, buscando sempre associar alimentação e locais de oviposição.
Quando há necessidade de alimentação ou de dispersão fora desses horários, ele busca então ter essa atividade em outros horários, como por exemplo à noite.